Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você e com sua família neste momento. Nesta manhã estamos iniciando o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical. E queremos ler um texto aqui do salmista, o salmista do Salmo 116, no verso 12 e 13, ele diz o seguinte: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O salmista, nesse Salmo 116, ele agradece a Deus pelo seu amor e por sua tão grande salvação. Ao expressar o seu sentimento de gratidão, ele diz: o que é que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ao mesmo tempo ele dá a resposta: tomarei o cálice da salvação. Este cálice aqui não é um cálice de tristeza, não é um cálice de amargura, não é um cálice de tribulação. Este cálice aqui é um cálice de gratidão. É um cálice que rememora os momentos em que os judeus estavam celebrando a Deus e pegavam os cálices e levantavam e agradeciam a Deus por tudo que Deus tem feito. E nesta manhã, celebremos ao Senhor. Manhã de domingo, como diz uma outra tradução, ergueremos o cálice e nós faremos menção do nome do Senhor. A palavra neste momento, nesta manhã, é gratidão, celebração. Celebre a Deus neste momento, nesta manhã, nesta escola bíblica dominical. Nós estamos iniciando este culto maravilhoso. Vamos, neste momento, curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre cada um de nós e que nesta manhã o Espírito de Deus esteja compartilhando, comunicando o seu amor, a sua graça, a sua paz, a sua misericórdia na vida de cada um de nós. Curvemos nossas cabeças neste momento e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por tão grande e maravilhosa salvação, ó Deus. Nós não temos, Senhor, como pagar, nós não temos, Senhor, como ofertar, nós não temos, Senhor, como contribuir, Senhor, pagar esse tão grande preço, com que tão grande maravilha que Tu nos deste, que é tão grandiosa a salvação. Mas como salmista, o Pai que não tinha, Senhor, assim como nós, consciência de que não tinha como pagar, de que não tinha como avaliar, de que era indigno dessa tão grande salvação, porque é um ato de graça do Teu Espírito, Ele disse: a única coisa que eu posso fazer é celebrar e anunciar o Teu nome, Senhor. E é este compromisso que nós assumimos nesta manhã diante de Ti, Senhor. Por meio do Teu Filho Jesus Cristo, celebrar o Teu nome, celebrar a vida, celebrar a Tua salvação, celebrar, Senhor, a morte do Teu Filho na cruz do Calvário e, sobretudo, a Sua ressurreição e entronização, Senhor, nas alturas. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, seja no seu lar, seja no trabalho, seja numa cama, no hospital, Senhor, onde quer que estejam, Senhor, seja no nosso estado, nos estados da nossa federação ou em outros países, ó Deus. Neste momento, esteja visitando, Senhor, a cada lar, a cada vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos, hoje e para todo sempre. Amém. Bem, queridos irmãos, nesta manhã maravilhosa, queremos agradecer a você, meu amigo, minha amiga, não evangélico também, que nos dá essa honra de poder estar conosco aqui
Fique aí conosco até o final da programação. Hoje, dia de domingo, dia do Senhor, é o dia de celebrar e agradecer a Ele por tão grandiosa salvação. Meus amados e queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, esteja com você e toda a sua família. Louvamos a Deus na manhã deste domingo, como disse o pastor Nadir Jackson, por estarmos em mais um culto de escola bíblica dominical. Nós vamos render graças ao Senhor através de louvores e também, principalmente, aprender a sua poderosa palavra. E o pastor Nadir Jackson confere a oportunidade ao diácono Everton para estar louvando a Deus com os hinos congregacionais. E nesse instante nós queremos convidar você a participar deste momento de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Pai do seu irmão Everton. Sou evangelista Marcelo Teles. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, assim como foi otorgada pelo pastor Nadir Jackson. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos começar o nosso domingo dizendo que nós não tememos, que o Senhor sempre está conosco. Hino de número 58 da nossa harpa cristã. Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Se você passar pela água, Ele estará lá com você. Os rios não te submergirão, o fogo não queimará, nem a chama arderá em ti. Ele é o nosso Deus, o Santo de Israel. Vamos louvar bem bonito o coro, comigo está. Comigo
me promete sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete sempre comigo está. Aleluia! Como é bom termos essa certeza. Glória a Deus, ainda com devida autorização. Vamos louvar, meus irmãos, de forma bem alegre e prazerosa, o hino de números 304. Vamos louvar a nosso Deus com o hino de número 304 da nossa harpa cristã, que é a nossa esperança. Diz assim o coro: a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no seu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no seu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, luz servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no seu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no seu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A última estrofe: se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar, sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no seu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Está chegando o dia que nós o veremos face a face. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E o melhor, estaremos juntos lá, eu, você, nós estaremos diante do nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele é para com nossas vidas. Diga bem bonito: a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no seu estarei,
canção dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Bom, nesta manhã de domingo estarmos reunidos, iniciando esta semana, adorando aquele que vive e que reina para todo sempre. Seu nome é Jesus, o justo, eterno, santo, único Salvador, o acróstico do nome de Jesus, né? E meus irmãos, estamos também reunidos nesta manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus. Lembremos desse trimestre onde estamos estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje já com a lição de número 9, que maravilha, não é? Esse trimestre está passando rapidamente com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Está aparecendo aí na sua tela, em nome de Jesus. O texto áureo nos diz, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo de número 5. A verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Muito bem. A leitura bíblica em classe está na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Quero convidar você, se puder, esteja em pé e vamos ler juntos a palavra de Deus. E nós leremos o último versículo desta leitura, no versículo 13, leremos em uma voz uníssona, todos juntos, como é um costume que nós temos, não é? Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Vamos ler o 13 juntos? Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. Vamos repetir também o texto áureo, né? Também é costume, quando estamos reunidos no templo, na escola bíblica dominical, lermos o texto áureo, né? Então, nós vamos ler juntos, quando eu contar 3, texto áureo a gente vai ler juntinho, né? Muito bem, 1, 2, 3, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5.
Amém. Meus amados irmãos, com a permissão do pastor Nadir Jackson, nós vamos estar orando nesta oportunidade, agradecendo ao Senhor por este momento feliz que estamos em sua presença, também pedindo que o Espírito Santo, que é o intérprete do sentido da Escritura, ele possa nos esclarecer nesta manhã e nos fazer compreender com mais profundidade as verdades contidas na palavra de Deus. Aproveitemos este momento de pandemia para também apresentarmos a nossa nação, o nosso estado e todas as nações da terra. Vizinha essa crise na saúde, também vem uma crise na economia, onde muitas empresas estão declarando falência, estão reduzindo a carga horária e, consequentemente, redução salarial, e isso tem maleficiado muitos e muitas famílias. Então, este é um momento de nós intensificarmos a oração. Se já praticávamos a oração antes da pandemia, neste momento precisamos intensificar para que o Senhor venha estender a mão, trazendo saúde e também uma solução para esta situação que estamos enfrentando. Quero convidar você para juntos nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dirigimos à Tua presença santa, Senhor, na manhã deste dia, mais uma vez, para Te louvar pela oportunidade feliz de estarmos neste culto da Escola Dominical, pedir que o Teu Espírito Santo esteja através, Senhor, da exposição da Tua Palavra, trazendo luz, entendimento, compreensão, revelação, sobretudo edificação, consolação e exortação para os milhares de servos teus, aqui no Recife, no nosso estado, em toda a Federação Brasileira, bem como também nas outras nações, onde a Rede Brasil tem levado a mensagem evangelística para os mais variados corações. Senhor, eu te peço também, neste momento que estamos enfrentando como igreja, nós cumprimos o nosso papel de sacerdócio real, intercedendo, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua compaixão, a Tua piedade sobre as nações vitimadas com esta pandemia, Senhor. Também a Pátria Verde e Amarela, o nosso estado, livra-nos do caos na saúde, do caos na economia. Senhor, ilumina os órgãos competentes, ilumina, Senhor, as autoridades, aqueles que trabalham na área da ciência, tentando descobrir uma vacina para frear a proliferação do Covid-19. Senhor, que haja êxito, que o Teu Espírito Santo, que é Espírito de sabedoria, esteja iluminando e revelando a saída para que os vitimados, Senhor, possam ser curados e o número de mortes seja completamente zero e as pessoas sejam recuperadas para a glória do Teu santíssimo nome. Nós te pedimos assim, crendo que Tu farás muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Se você puder, tome o seu assento, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos contribuir com os santos dízimos e as ofertas que mantêm o trabalho do Senhor. Pastor Nadir Jackson confere essa oportunidade ao presbítero Jonathan Lucena para estar trazendo uma palavra sobre as contribuições, a forma como você pode entregar a sua contribuição para que a obra de Deus continue se mantendo e realizando, a igreja realizando as diversas e múltiplas tarefas que ela realiza enquanto aqui na terra. Então vamos com o presbítero Jonathan Lucena estar orando também por você que vai contribuir para Deus abrir as portas e suprir toda a necessidade. Pai do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, louvamos a Deus pela oportunidade feliz de estarmos participando nesta manhã de mais este culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical, e como temos aprendido, dentro do nosso culto racional, como Paulo diz em Romanos 12, um dos elementos deste culto é as nossas contribuições com dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo de número 10,
registra as palavras do Senhor falando sobre os princípios que regem quando nós contribuímos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Primeiramente, nesse texto podemos perceber de que essa atitude é uma ordem ou um mandamento de Deus quando está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É um princípio que está revelado na palavra de Deus. E não bastasse isso, diz o próprio texto sagrado que Deus confere promessas àqueles que são fiéis quanto aos seus dízimos e às suas contribuições. Primeiro, Deus promete provisão, está no próprio texto, não é? Também multiplicação e a proteção de Deus sobre todos aqueles que com prazer e alegria fazem este trabalho, já que o próprio texto diz: para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E o versículo 11, Deus ainda diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. São promessas de Deus para todos que com prazer e alegria vão estar contribuindo com seus dízimos e ofertas nesse momento. E para facilitar a nossa contribuição, temos à nossa disposição alguns elementos, algumas ferramentas, não é? Para facilitar a nossa cooperação nesse momento, aproveitando o conforto, por exemplo, do seu lar ou um ambiente onde você está nesse momento. Primeiramente, no canto superior direito da sua tela, você tem a oportunidade, com o seu smartphone, aproximar a esse ícone, né, conhecido como QR Code, e no momento em que com sua câmera aproximar, automaticamente abrirá uma plataforma onde você tem a oportunidade de estar contribuindo. Se preferir, você pode estar também acessando diretamente, né, o link www.iadpeplay.org.br, e ao abrir essa tela, no layout principal, na tela principal, lá no rodapé quase dessa tela, tem a opção posso ou quero contribuir. Uma vez você clicando neste ícone, abrirá uma série de opções em que você pode estar escolhendo uma delas para estar contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta, com um trabalho missionário, com um trabalho social, com a comunicação feita pela igreja, inclusive a Rede Brasil, que tem sido um canal de bênção para todos nós, e outros meios que você pode estar também contribuindo. Uma vez escolhendo uma dessas opções, você tem a oportunidade de escolher fazer sua contribuição através do PayPal, para que possa estar facilitando, ou por meio do PagSeguro. Ambas alternativas que você pode se utilizar para estar cooperando. E escolhendo, você pode também utilizar as contas que a igreja disponibiliza, não é? Para que você possa estar fazendo a sua contribuição também. Está aí aparecendo na sua tela, no seu visor, no seu smartphone, você pode tirar uma foto ou um print, se assim preferir. A Caixa Econômica Federal, também a conta do Banco do Bradesco e a do Banco do Brasil, onde você pode estar fazendo a sua contribuição com alegria. Ou, se preferir, já que você pertence talvez à região metropolitana aqui do Recife, está nas áreas que pertencem a esta região, ou mesmo nas filiais, ou um dos setores que faz parte da nossa igreja, pode estar se dirigindo ao pastor setorial, ao coordenador da sua área e também ao obreiro que ali dá assistência à congregação, seja um presbítero ou um diácono, e eles vão estar orientando que por meio do talonário ou do talão de oferta para fazer o registro da sua contribuição. São oportunidades que nós temos para estarmos nesse momento contribuindo com alegria. Convido você nesse instante a rogar as bênçãos de Deus em continuação sobre todos que com prazer e alegria vão estar cooperando nesse momento. Curve sua cabeça e ore juntamente conosco. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças, Senhor, pela oportunidade feliz de estarmos em tua presença nesta manhã de domingo, rendendo-te louvores, adoração e também tendo a oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho. Pedimos a tua bênção em continuação sobre todos que com prazer e alegria têm feito este trabalho, Senhor, reconhecendo de que tem sido alvo das tuas provisões
provisões, da tua bondade sobre cada um dos teus servos. Porventura, aqueles que se encontram desempregados, mas que desejosos estão de contribuir, tu podes abrir portas de emprego, dar vitória aos teus filhos, pois tu conheces o desejo do coração de cada um deles. Aqueles que são empresários, que são comerciantes, autônomos e que precisam, Senhor, de um milagre da tua parte, de uma intervenção direta tua. Assim te pedimos para que o Senhor também continue ajudando estes. Tudo isso nós te louvamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. Seguindo a orientação do pastor Nadir Jackson, ele convida mais uma vez o diácono Everton para estar louvando a Deus nesse momento. Amém, pastor Jonatas. Muito obrigado. Meus irmãos, enquanto você contribui com prazer e alegria para a obra do Senhor, vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 469, nossa harpa cristã bem conhecido, ao estrugir a trombeta. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Diga bem forte: glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, aleluia. Quão lindo será ouvirmos a voz do nosso Mestre chamando o nosso nome, dizendo: venha, meu filho. Oh, irmãos, essa esperança nos mantém em pé, e é uma esperança, é uma certeza de que Ele cumprirá essa promessa. Vamos todos a última vez. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Diga bem forte: eu espero ouvir Jesus a me chamar, a me chamar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, agradecemos ao nosso Deus
tudo quanto Ele já tem nos concedido nesta manhã maravilhosa. Já temos adorado ao Senhor com os louvores, adorado ao Senhor com as nossas contribuições, e neste momento nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Nós queremos, neste momento, pedir a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que compartilhe o link. Aí você está nos acompanhando através das redes sociais, seja YouTube ou Facebook. Compartilhe o link o máximo que você puder compartilhar e convide os alunos, amigos, familiares a estarem neste momento reunidos, aprendendo a palavra do Senhor. Nesse trimestre, nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós estamos na lição de número 9 e esta lição vai iniciar agora o capítulo 3 da epístola aos Efésios. Até o presente momento, como nós já comunicamos na lição passada, a lição de número 1, a lição de número 4, foi trabalhado, o autor trabalhou em cima do capítulo 1, a lição de número 5, a lição de número 8, o autor, pastor Douglas, trabalhou o capítulo 2, e agora a lição de número 9 e a lição da próxima semana, que é a lição de número 10, que tem como título a intercessão pelos Efésios. O pastor Douglas vai trabalhar o capítulo 3. A título de revisão, no capítulo 1, você que está nos acompanhando todos os domingos, adorando a Deus na escola bíblica dominical, no capítulo 1, nós aprendemos o plano eterno de Deus. Aprendemos o apóstolo Paulo mostrando que Deus escolhera a igreja de Cristo para a salvação, e também o apóstolo Paulo ali também mostrou não só que Deus escolheu a igreja em Cristo para a salvação, mas pediu também, orou para que Deus abrisse o entendimento, os olhos, iluminasse o entendimento e desse sabedoria para que a igreja pudesse compreender as riquezas e a grandeza da sua chamada, a riqueza da sua herança e a surpresa da grandeza do poder que está à sua disposição. Isso é uma síntese bem rápida do capítulo 1. No capítulo 2, nós aprendemos que Paulo discorre sobre o estado de perdição que encontrava tanto os gentios quanto os judeus. E ali ele faz uma descrição em especial aos gentios. De um modo geral, ele fala que judeu e gentio estavam escravos da carne, do mundo e do diabo. Mas com relação aos gentios, ele vai ainda fazer uma descrição para mostrar, e aí a gente vai entender porque Paulo faz essa descrição no capítulo 2, porque nós estamos tratando de uma epístola, uma carta que ela tem princípio, meio e fim, a argumentação ela vai sendo desenvolvida à medida que o apóstolo Paulo vai trazendo os assuntos, e no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai mostrar que os gentios estavam sem Deus, sem Cristo, sem promessa, alheios à comunidade de Israel, sem esperança. E o apóstolo Paulo conclui o capítulo dizendo que judeus e gentios, por meio de Cristo, do sangue de Cristo, vestido na cruz do Calvário, a parede que havia de separação foi derribada e Deus reconciliou os dois povos. Não só uma reconciliação no aspecto horizontal, mas também no aspecto vertical, porque não foi apenas uma reconciliação entre povos, porque essa reconciliação pressupõe o projeto de Deus, o sacrifício de Cristo. Então, é uma reconciliação do ponto de vista horizontal dos judeus e gentios em relação a Cristo e dos judeus e gentios entre si. E no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. E é interessante quando nós nos deparamos com essa palavra mistério,
e aqui queremos chamar a atenção dos nossos irmãos, que a palavra mistério, dentro do nosso círculo, né, pentecostal, sobretudo pentecostal, às vezes toma um certo contorno, um certo significados e neologismos, né? Qualquer coisa, algumas pessoas, às vezes de maneira bem natural, não estamos aqui criticando, estamos aqui fazendo apenas a contestação de um fato, né? Que a palavra mistério, ela é tomada em tantos contextos que acaba se perdendo até o verdadeiro sentido, né, desta palavra. Embora que, claro, via de regra, quando nós falamos sobre mistério, nós estamos falando, dentro da língua portuguesa, estamos falando, segundo o dicionário Ruais, está falando sobre aquilo que está oculto, aquilo que não se pode compreender. Mas quando nos deparamos com esses neologismos que são dados à palavra mistério, né, aí se apresenta um problema, porque quando nos deparamos com a Bíblia Sagrada e nos deparamos com esse texto ou com essa palavra na Bíblia Sagrada, aflora a nossa mente todos os significados e neologismos que são vivenciados no dia a dia. E isso, de um modo geral, atrapalha muito na concepção e no entendimento do texto sagrado, porque uma palavra que é trazida no texto sagrado, ela tem um sentido, né? E às vezes, num sentido comum, ela toma outro contorno completamente diferente. Então, temos que tomar cuidado para que essas palavras, porque a língua é dinâmica, ela está sempre se transformando, neologismos sempre existirão numa língua. Então, a gente tem que tomar cuidado para quando nos depararmos com qualquer palavra, seja mistério, ou seja uma outra palavra também, unção, ou outra palavra que seja do ambiente bíblico, possamos tomar o cuidado de nos atermos, quando formos estudar aquela palavra, de nos desvencilharmos de todos os neologismos que aquela palavra recebeu em nossa vida contemporânea, para nos ater àquilo que a Bíblia está trazendo sobre a palavra. E aqui no tópico 1 da nossa lição, você pode nos acompanhar agora, vai colocar aí na sua tela, o tópico 1 é o mistério oculto no Antigo Testamento. O escritor nos diz o seguinte: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. É interessante, irmãos, quando nos deparamos com o Antigo Testamento, a revelação de Deus no Antigo Testamento, e nós já aqui falamos que a Bíblia, embora trate de histórias, embora trate de personagens históricos que viveram, né, de informações geográficas, de informações culturais, etc. e tal, mas o objetivo da Escritura, quando Deus orientou aos profetas, aos apóstolos de produzir a Escritura, o seu objetivo era estritamente trazer a história da salvação, o plano da história da salvação. E poderíamos resumir esse plano em 4 palavras, né? Poderíamos resumir o objetivo da produção escriturística em 4 palavras. Primeira palavra, Deus estava preocupado em mostrar a criação na Escritura. Segundo, a queda. Terceiro, a redenção. E quarto, a consumação. Então, essas 4 palavras traduziriam muito bem o objetivo de toda a Escritura. E isso mostra sempre o objetivo da Escritura, que é o objetivo teológico. Nós sabemos que no Antigo Testamento, e aqui só para dar uma visão panorâmica aos irmãos, sobre que os judeus tinham certeza de que eram beneficiários, né, do projeto de Deus e do plano de Deus, é que no Antigo Testamento, vamos relembrar aqui, lá no livro de Gênesis, quando o homem tinha plena liberdade com o Senhor, depois o homem cai no capítulo 3, e Deus, ao invés, como de direito,
e de fato poderia destruir a humanidade ali, poderia rejeitar Adão e Eva, resolveu manifestar o seu amor e doar a sua graça e prometer o Redentor, Jesus Cristo, que viria para trazer ou para restaurar a humanidade caída agora em Adão, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora é importante lembrar de que entre Gênesis 1 e 11, nós vemos que Deus tratava com todas as nações. Não havia um povo escolhido específico que Deus tratasse. Deus tratava com todas as nações. Nós vemos homens que são destacados nas Escrituras que não eram judeus, né? E vamos falar do judeu a partir de Abraão, não eram judeus e que Deus tratava. Nós temos, por exemplo, Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Nós temos Noé, também um homem que Deus andou com Deus, Deus orientou a Noé que pregasse, e pregou durante 120 anos, e aí fez a arca, e todos os irmãos já conhecem bem essa história de Noé, que aliás, o próprio Senhor Jesus toma a figura de Noé como um grande exemplo, uma tipologia para aquilo que ele haveria de manifestar como seria a sua vida. Isso, a minha vida será como nos dias de Noé, que todos casavam, se davam-se em casamento, comiam, bebiam, até que veio o dilúvio. Então Deus lidava com todas as nações, pessoas específicas, mostrando que mesmo em um momento de caos, como Gênesis 6 descreveu, né, que o homem é mau desde a sua meninice, mas em todo momento da história da humanidade, Deus sempre teve pessoas com que ele pudesse contar. E quando nós olhamos agora a partir do capítulo 12 de Gênesis, isso é apenas para demonstrar como o judeu entendia essa revelação e por conta disso, de entender esta revelação equivocadamente, chegou o orgulho e por isso Paulo vai mostrar e explicar o porquê desse mistério. O judeu, Deus chama agora Abraão e Deus agora por meio de Abraão faz a promessa que a partir de Abraão, da sua semente, viria o Salvador do mundo. E aí nós temos na construção dessa nação, nós temos Abraão, né? Nós temos a fase da família, né? Jacó, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos a fase de grupo de famílias, quando a família, os filhos de Jacó, todos descem para o Egito. Nós temos a fase da nação, onde aquelas famílias acabam ficando lá no Egito, como Deus havia prometido, né? Que eles ficariam ali no Egito por cerca de 400 anos. Cresceram, se desenvolveram, e aí nós temos um momento onde a nação se desenvolve. Você pode ver isso em Gênesis, no capítulo 1 até o capítulo 38 do livro do Gênesis. Nós vemos a formação do povo, nós vemos a apresentação de um líder em Israel. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 4, versículo 26, 27 a 31. Nós vemos a formação de um exército. Nós temos aí em Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 16. E nós vemos também Israel recebendo uma constituição. Nós temos aí em Êxodo capítulo 19, versículo 17 até 23 e 19. Ou seja, nós temos a fase do grupo de famílias, fase da nação como um todo, das 12 tribos, da nação, e Deus dando à nação um líder, Deus dando à nação um exército, Deus dando à nação uma constituição, e Deus dando à nação também, prometendo a terra que mana leite e mel, a Canaã. E o objetivo de Deus, quando chamou este povo por meio de Moisés, lá em Êxodo 19, e Êxodo 19, 5 a 8, e Êxodo também 24, 1 a 3, mostra que Deus chamou os anciãos e disse assim, diga ao povo, chamou Moisés, melhor dizendo, e disse, Moisés, diga ao povo que eu quero que esse povo seja propriedade particular minha. Eu quero que ele seja uma geração eleita, uma nação santa. Eu quero que esse povo seja meu. Lembre a este povo de que eles são o que são, porque eu, Senhor, com mão forte, poderosa e como asas de águia, os tirei do Egito.
E aí Moisés levou a proposta ao povo, e o povo, tanto no capítulo 19 de Êxodo, como no capítulo 24, disseram: nós aceitamos o teu governo. Então, um governo teocrático. Era o governo onde Deus mandava na nação de Israel, onde Deus governava a nação de Israel. Então, a Israel foi dado o tabernáculo, nós vemos isso do capítulo 23 ao 40 de Êxodo. A Israel foi dado os profetas, né? Moisés é considerado ainda hoje pelos judeus o maior de todos os profetas. Aos judeus foram dados 10 privilégios, que aliás o apóstolo Paulo descreve esses privilégios quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Abre aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai elencar os 10 privilégios que Israel havia recebido de Deus. Versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim: e tu que tens por sobrenome judeu, observe, primeiro, repousas na lei, porque a eles foram dados a lei, ao povo de Israel foi dado a lei. Segundo, te glorias em Deus, porque Deus era a propriedade, Israel era a propriedade de Deus. Te glorias em Deus, sabes a sua vontade. Terceiro privilégio, nenhuma nação conhecia o Deus de Israel como Israel conhecia a Deus. Sabes a sua vontade. Terceiro, provas as coisas excelentes. Por que provas as coisas excelentes? Pelo relacionamento que tinha com Deus. Deus havia chamado, Deus havia constituído. 5, sendo instruído por lei. Era um povo instruído que conhecia o que outras nações não conheciam acerca de Deus. Versículo 19. Confias que és guia de cegos. Eles foram chamados para ser guias de cegos. 7. Luz dos que estão em trevas. Israel foi chamado para ser luz para o mundo. E nesse aspecto aí, o profeta Isaías, ele vai descrever de que Israel havia sim sido chamado para ser luz para todas as nações. Próximo, versículo 20. Instruidor de nécios. Veja a responsabilidade de Israel. Recebeu a revelação, recebeu os profetas, recebeu a lei, tinha todos os rituais, tinha sacrifício, tabernáculo, profetas, revelação de Deus, e além a responsabilidade de servir como nação sacerdotal para as demais nações. Nono privilégio, mestre de crianças. Veja que coisa linda, irmãos. Mestre de crianças. Eles foram chamados para ensinar as crianças. E isso nos lembra muito o texto lá de Deuteronômio, no capítulo 6, onde Deus chama Moisés e diz ao povo: olha, senta com as crianças. Israel que sente, que inculque a lei, ou grave a lei na mente deles, de manhã, levantando, deitando, ou seja, em todos os momentos, as crianças sejam instruídas na lei do Senhor. Há um compromisso que Deus queria que Israel assumisse, e Israel verdadeiramente assumiu diante de Deus no capítulo 19 e capítulo 24 do livro de Êxodo. E por fim ele diz: e que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Então o judeu estava orgulhoso por tudo que Deus havia lhe dado, tinham esses 10 privilégios, tinham tudo, tinham tabernáculo, tinham profetas, tinham a lei, tinham a instrução, eram luz para os gentios. E aliás, isso é uma coisa tão evidente que eles tinham consciência de sua missão, de que na construção do Templo de Salomão, nós vemos em segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, versículos 32 e 33, o próprio Salomão, quando está dedicando o templo, orando ao Senhor, diz assim: Senhor, quando o estrangeiro, o gentio, vier aqui para orar neste templo, ouve a sua oração. Veja, Salomão está pedindo que Deus escute a oração do estrangeiro, para que ele faça conhecido o teu nome em toda a terra. E aí é que entra a situação, porque ele queria que o estrangeiro, o Antigo Testamento, vinha ao templo de Jerusalém. Ele diz: ouve a sua oração, para que ele seja testemunho de que há um Deus em Israel. Israel deveria ser essa luz.
Israel deveria ser este caminho, esta orientação de Deus para o mundo. Então eram muito orgulhosos com relação a isso. Tanto que nós vemos no próprio livro de Jeremias, no capítulo 7, eles estavam tão orgulhosos, né, dos privilégios, de que era um povo separado, de que era um povo escolhido, de que eram luz, que quando eles começaram a pecar, quando eles começaram a profanar-se, quando ele a se prostituir, está lá a denúncia do profeta no capítulo 7 do livro de Jeremias. Quando Jeremias vem com a profecia dizendo que Deus iria levá-los ao cativo, eles disseram: não, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Deus de forma nenhuma haverá de destruir esse templo. E eram tão orgulhosos, tão vaidosos com relação ao templo de Salomão, templo que Deus havia, foi a concretização do sonho de Davi executado por Salomão, e era um templo tão magnífico que a história diz que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Eles disseram: não, Deus não vai destruir uma coisa dessa, uma coisa tão linda dessa. Só que, irmãos, o profeta Ezequiel, no capítulo 8 de Ezequiel, capítulo 8 ao capítulo 10 de Ezequiel, mostra que Deus realmente não destruiu o templo, porque ali já não era templo do Senhor, porque Deus disse: eu vou tirar a minha glória desse templo. E a glória do Senhor saiu do altar, foi para a porta, e da porta saiu do templo. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, não estava destruindo o templo de Jerusalém, estava destruindo apenas um imóvel, porque a glória do Senhor já havia saído daquele templo. E como é difícil, né, quando perdemos a comunhão com Deus, né? Perdemos a comunhão com Deus, perdemos o nosso relacionamento com Ele e nos preocupamos, às vezes, apenas em questões irrelevantes na nossa vida. Que Deus nos guarde, que a presença de Deus não possa sair da nossa vida. Que Deus nos guarde, que a comunhão de Deus esteja sempre presente, porque a comunhão é o nosso maior bem. É o bem mais precioso que nós podemos ter. O salmista do Salmo 23, o salmista Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista estava dizendo: Senhor, o meu maior bem, a maior segurança que eu tenho é porque tu estás comigo. Não importa o momento, não importa a ocasião, não importa se seja no monte ou se seja no vale, e se este vale seja um vale de sombra da morte, eu não tenho medo, Senhor. Por quê? Porque eu confio que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesta manhã, renove seu coração na confiança em Deus. Confie em Deus, Ele era o seu amigo, Ele é aquele que é capaz de te fortalecer neste momento de angústia. Ele é o Consolador. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 28 em diante, ele diz assim: olha, o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Ele é aquele que está ao nosso lado no momento que nós mais precisamos. Ele não é um amigo que nos abandona. Ele está 24 horas no ar conosco. Mas eu não estou sentindo, pastor. Independentemente do seu sentimento, porque o coração do homem, ele oscila muito. Ora você acorda cheio da vontade de cantar, de pregar, de orar. Ora você tem momentos de que você acorda que parece que nem crente é, parece estar vazio, não tem vontade de nada. Mas independentemente do sentimento do teu coração, o Espírito Santo está ao seu lado para lhe ajudar, está ao seu lado para lhe fortalecer. E voltando, irmãos, aqui à nossa lição, o judeu ele tinha consciência disso. Embora que ele tivesse consciência de que os judeus, de que os gentios seriam, gentios todos aqueles que não são judeus, seriam beneficiários também
da promessa, mas a sua visão era um pouco restrita. Porque a visão de um judeu, a partir daquilo que a Bíblia nos mostra, era que o povo escolhido, o Messias viria por meio deles, o Messias se manifestaria e haveria o governo do Messias por meio de Israel para todas as nações. Em nenhum momento eles podiam imaginar, ainda que alguns profetas profetizassem, e talvez nem todos entenderam a profundidade da profecia que estavam profetizando, mas já havia no Antigo Testamento vários feelings de Deus, vários insights de Deus no Antigo Testamento que mostrava que o projeto de Deus não era só com Israel. O próprio Abraão, quando é chamado, Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A visão de Deus sempre foi universal. A visão de Deus sempre foi alcançar todos os povos. Um grande exemplo disso, nós podemos ver no relacionamento de Deus com os povos antes mesmo de Abraão. Nós falamos aqui de Noé, nós falamos aqui de Noé, falamos aqui de Enoque. Sete também teve um relacionamento com Deus. E um outro personagem que eu acho bem interessante, que é Melquisedeque. Abraão recebeu a promessa de Deus e que dele viria a descendência de Israel, mas foi Melquisedeque que apareceu a Abraão. E o texto nos diz que Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 24, que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Como pode? Não havia ainda o sacerdócio levítico, como é que pode? Deus chamou sim. Como? Não sei, não temos como explicar. Uma coisa é fato, é que Abraão reconheceu, e o próprio Moisés, inspirado pelo Espírito, disse, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, já tinha um relacionamento com Deus. Deus já se relacionava com as nações. O judeu nunca entendeu que Deus faria isso. Que é esse mistério que nós estamos estudando. Então, Deus já mostrou diversas luzes no Antigo Testamento de que se relacionaria com todos, independentemente de raça, de cor, independentemente de status social. Isso podemos ver com Noé, podemos ver, por exemplo, o livro de Jonas. Deus envia um profeta judeu para uma nação gentia. E, aliás, esta nação gentia, que é Nínive, era uma cidade assíria, era uma das mais terríveis. Alguns escritores dizem que era a mais terrível cidade. Terrível cidade. Os homens eram maus naquela cidade. E Deus mandou um profeta judeu levar a palavra a uma cidade gentia. Nós vemos também o olhar de Deus para os gentios, no próprio texto, na construção do templo de Salomão, na oração de Salomão, nós já falamos aqui. Nós vemos também a promessa de Deus para os eunucos e os estrangeiros, sim, porque se o judeu fosse eunuco, ele também não tinha direito de pertencer ao sacerdócio, ele não tinha direito, ele se sentia praticamente excluído, e não só ele, mas o estrangeiro também. Mas o profeta Isaías, que é chamado de profeta messiânico, no capítulo 56, versículo 3, 4, 7, veja que profecia bonita, veja que coisa linda. Isaías capítulo 56, ele diz assim, versículo 3, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eu sou uma árvore seca. Ou seja, já estava na consciência do estrangeiro de que aquelas promessas para Israel não eram para eles. E aí a gente pode entender muito bem aquela mulher que disse assim, mas os filhos comem, né? Eu posso comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Veja, ele diz assim, não diga ao filho do estrangeiro, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco o eunuco, eu sou uma árvore seca. Veja, se o estrangeiro já se considerava sem direito, o eunuco dizia, eu sou uma árvore frutífera.
Eu sou uma árvore seca. Mas veja o que é que Deus nos diz. No versículo 7, versículo 5, ele diz assim: Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Veja o que Deus está prometendo. Eu vou dar um nome a vocês, os eunucos e os estrangeiros. Um nome que não dei a nenhum filho. E veja o versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, a visão de Deus sempre foi alcançar todos os povos, sempre foi alcançar a todos. E os profetas olhavam lá para frente, pela fé. O texto nos diz, Hebreus capítulo 11, versículo 13, eles olharam a promessa, não alcançaram, saudaram a promessa, creram e se consideraram como estrangeiros em terras estranhas. O apóstolo Pedro, falando ainda da expectativa que os profetas tinham acerca da visão da salvação, que aí que lhe estava oculto, porque Paulo vai dizer que estava oculto, ele diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12, e em síntese não vai dar tempo, o tempo está correndo, não vai dar tempo para ler, mas o texto não diz assim, que eles analisaram e pesquisaram, procurando saber a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava nele, ou seja, Pedro está dizendo que o Espírito de Cristo estava nos profetas, falando acerca da morte de Cristo, da vinda de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, mas os profetas entenderam que estava falando de alguém que Deus haveria de revelar lá na frente e começaram a analisar ou investigar e pesquisar, procurando saber o tempo e as circunstâncias que se referia o Espírito de Cristo acerca das coisas de Cristo que estavam neles. Mas eles não conseguiram entender. Não conseguiram entender. Observe que o projeto de Deus ele é tão tremendo, irmãos. Abarcaria todas as pessoas, não só judeus, mas abarcariam todas as nações, que Mateus, quando vai falar da genealogia, não era comum se ter nome de mulher em genealogia. Mas Mateus coloca na genealogia de Cristo o nome de 3 pessoas, de 3 mulheres. Mas por que Mateus quis colocar? Não, porque Deus colocou estas mulheres na história da salvação. Quais são as 3 mulheres? Raabe, uma prostituta. Ruth, uma estrangeira. E Betseba, uma adúltera. O que é que Deus estava dizendo com isso? Deus estava dizendo que no seu projeto de salvação abarcaria todas as pessoas. Não abarcaria apenas o sacerdote que ele escolheu, ou o sumo sacerdote que ele escolheu, ou a nação que ele escolheu, mas neste projeto entraria o eunuco, entraria o estrangeiro, entraria a prostituta, entraria a adúltera, entraria todos aqueles que estavam distante de Deus, e o seu amor é tão grande, a sua misericórdia é tão grande, que abarcaria e abraçaria a todos com o seu grande e imenso amor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus ama com amor incomensurável. É por isso que João diz, João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ponto 1 da nossa lição vai falar sobre o mistério. E é essa palavra que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, palavra mistério. Essa palavra mistério, dependendo do contexto onde ela está sendo empregada, ela tem alguns sentidos que estão
diretamente correlatos. Em alguns contextos, a palavra mistério significa o próprio Cristo, a revelação de Cristo. Mistério significa a revelação das boas novas, mas nesse contexto de Efésios, mistério aqui significa a manifestação, como o próprio tema da lição fala, o mistério da unidade revelado, a igreja formado por judeus e gentios sendo unificados pela reconciliação de Cristo, não só no aspecto da salvação, mas a reconciliação dentro do projeto de Deus. A palavra mistério, como já falamos inicialmente, no português ela tem um sentido de coisa oculta, de coisa inexplicável. Mas nesse sentido aqui do apóstolo Paulo, e o pastor Douglas ele vai tratar, não é um mistério que é incompreensível. Ao contrário. Por exemplo, nós temos o dicionário, no novo dicionário da Bíblia de Davis, ele diz o seguinte, que o vocábulo não exclui a ideia de uma doutrina incompreensível. No Novo Testamento, é um segredo escondido desde os tempos antigos, até que o homem fosse preparado pelo Espírito Santo para recebê-lo e aplicá-lo. Então, o pastor Douglas ele vai mostrar que não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinam alguns adeptos do falso misticismo, como havia em Colossenses no capítulo 2, versículo 18. Né? Eles diziam que tinham um conhecimento específico, um conhecimento que só eles podiam ter acesso, conhecimento gnóstico, algo que, uma revelação que nem os apóstolos mesmo tiveram aquela revelação. O desconhecimento do mistério. Nós temos no ponto 2, aquilo que o texto diz, noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. É claro que isto porque o próprio Deus estava preparando o cenário. Quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 4, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, entendemos perfeitamente o que o texto está dizendo. Gálatas 4:4 vai nos dizer o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, mas por que os profetas do Antigo não entenderam? Não era o tempo adequado, porque Deus estava preparando o cenário para a manifestação do seu Filho Jesus. Então vamos criar aqui uma linha imaginária, né? Vamos criar uma linha imaginária. Aqui no meu lado esquerdo, mas aí o seu lado direito é o Antigo Testamento. Antigo Testamento. E aqui é o Novo Testamento. E no meio está a cruz de Cristo. Os profetas vislumbraram esta revelação, mas não entenderam, não compreenderam, mas creram. Mas creram, independentemente de entender, eles creram. Eles creram porque o Deus que prometeu é fiel. Mas aprove a Deus no Novo Testamento, e agora por meio do apóstolo Paulo, do ministério de Paulo, trazer essa manifestação desse mistério. E que mistério é esse? É a igreja. Observe que Paulo, nós estudamos no capítulo 1 do livro de Efésios, Paulo diz que na eternidade houve um conselho, onde Deus, desse conselho, resolveu em Cristo eleger a igreja. Deus em Cristo eleger a igreja. Então o projeto estava oculto. Na mente do judeu eram eles os donos dos oráculos, eram eles os donos da revelação. Isso é uma coisa que estava tão impregnada na mente até dos discípulos, que os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, no capítulo 1 de Atos, os discípulos, sabe o que os discípulos perguntaram? Mestre, quando tu restaurarás o reino de Israel? A sua visão era ainda do reino messiânico. Aí Jesus disse, olha, não vos compete saber tempo ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E mesmo Jesus dizendo, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mesmo diante desta orientação de Jesus,
Mesmo Jesus dizendo em Mateus no capítulo 28, versículo 19 e 20, que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Não é fazer discípulos judeus de todas as nações, é fazer discípulos de todas as nações. O projeto de Deus estava claro agora. Deus quer todas as nações, não apenas os judeus, não as nações vindo a Israel como no Antigo Testamento, mas agora a igreja indo às nações. E isso ficou muito complicado na mente do judeu, porque o judeu não conseguia entender como é que os gentios poderiam se encaixar dentro desse projeto. E aí houve aquilo que nós falamos uma aula passada, o grande problema dos judeus em compreender como eles se encaixariam dentro desse projeto, como os gentios se encaixariam dentro desse projeto, e aí surgem alguns judeus dizendo não. O gentio, para se encaixar dentro do projeto da salvação, ele tem que se circuncidar, tem que cumprir a lei, etc, etc, até que terminou no concílio de Jerusalém, determinando que não poderia se colocar sobre eles nenhum jugo que nem os próprios pais ou pessoas que viveram no Antigo Testamento puderam suportar. E a salvação, Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 a 10, ele vai dizer que a salvação não vem das obras, é exclusivamente pela fé, para que ninguém se glorie. No tópico 2 da nossa lição, vai falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele vai destacar a sua condição de prisioneiro e com o processo da sua vocação. Ele diz, não só em Efésios, mas nas suas epístolas, é muito comum Paulo abrir suas epístolas dizendo Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens, para mostrar que ele havia sido chamado por Deus, ele estava no ministério porque havia sido chamado por Deus. E é interessante destacar isso porque a condição para ser apóstolo, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 20 e 21, era ter andado com Jesus desde o batismo até a sua ressurreição. E dentro dessa condição o apóstolo Paulo não preenchia. Tanto que quando Judas abandona o ministério, vai ser eleito outro que tinha que estar dentro dessa condição. E este era um dos grandes motivos pelos quais os judaizantes, ou cristãos, que antes eram judeus, mas agora eram cristãos e queriam que os cristãos vivessem como judeus, os judaizantes caíam em cima do apóstolo Paulo e diziam assim, você não tem autoridade de ser apóstolo porque você não andou com Jesus. E não só isso, por conta da sua vida pregressa também. E o apóstolo Paulo vai reconhecer isso. E é por isso que em todas as suas epístolas, Paulo vai dizer assim, sou chamado por Deus, meu chamado é de Deus e não da parte dos homens. Porque algumas pessoas, às vezes, por fazer uma leitura rápida do texto, acham que Paulo está se confrontando com a autoridade apostólica lá da igreja de Jerusalém. Não, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo está fazendo uma defesa apologética do seu apostolado a partir contra aqueles que não o aceitavam como um apóstolo, porque ele disse, olha, eu fui chamado também por Deus, eu me encontrei com ele, me encontrei com o próprio Jesus. Eu acho interessante que Paulo era um homem tão terrível, tão perseguidor, que eu acho que não teve ninguém que tivesse coragem de evangelizá-lo. E aí Jesus disse, se ninguém tem, eu vou. Jesus chega para Paulo, encontra Paulo no caminho de Damasco, claro que isso é acréscimo nosso, essa compreensão. Tem um encontro com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e depois que Deus fala para Ananias e que fosse lá, que estava Saulo de Tarso, Ananias treme na base. Mas Deus o havia encontrado, e Paulo fala isso no capítulo 9, onde é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a sua conversão. Paulo vai dar o seu testemunho no capítulo 26, no capítulo, salvo engano, 22 também de Atos dos Apóstolos. Paulo vai falar também em Gálatas no capítulo 1, pode ler Gálatas capítulo 1. Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado. Mas não só no capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo também vai fazer uma defesa do seu apostolado, porque a igreja de Corinto, um grupinho, resistia ao apostolado de Paulo. Então, Paulo vai dizer repetidas vezes de que ele não havia sido apóstolo de homem algum,
de homem algum, não está dizendo que Paulo está desconsiderando em nenhum momento o colegiado, até porque Atos capítulo 13 vai mostrar de que foi lá em Antioquia que o Espírito Santo disse separar a Barnabé e a Saulo e houve a imposição de mãos dos apóstolos. Paulo vai dizer isso em Gálatas no capítulo 2, versículo 9 e 10. Paulo vai dizer que Tiago, quando conheceram a graça que me foi dada, ou seja, o dom que Deus me deu, Tiago, olha a sequência, Tiago, Cefas e João estenderam a destra da comunhão, a imposição de mãos. Imposição de mãos, nós sabemos que desde o Antigo Testamento fala de separação para o ministério, de compartilhar um pouco da autoridade. E o que é que acontece? Os apóstolos colocaram a mão sobre o apóstolo Paulo. E Paulo deixa claro, e eles nos orientaram que desenvolvêssemos o nosso ministério entre os gentios. E não nos esquecêssemos dos pobres, e Paulo diz, o que eu me esforcei por fazer, ou seja, Paulo estava debaixo da autoridade da igreja de Jerusalém, ele não era uma pessoa porque teve um encontro com Deus, ele agora está dizendo, eu sou apóstolo, ninguém manda em mim, não, de forma alguma, não é isso que Paulo estava querendo dizer quando estava defendendo isso. O apóstolo Paulo, ele foi revelado pelo Espírito de Deus e aos demais apóstolos o Evangelho, o mistério que estava oculto foi revelado a Paulo. E é interessante que algo foi dado a Paulo que não foi dado a outros apóstolos, inclusive Pedro, que tem um problema com o apóstolo Paulo, depois reconhece isso quando na sua segunda epístola de Pedro, do capítulo 3, ele vai dizer que o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, fala coisas difíceis de entender. Nem Pedro, que viveu com Jesus 3 anos e meio, o maior seminário teológico do mundo, com o mestre dos mestres, conseguiu entender o que o apóstolo Paulo muitas vezes falava. Mas por que isso? Porque Deus havia dado a Paulo o que não havia dado a Pedro. E aí é importante entendermos que a igreja, como corpo de Cristo, é formada de diversos membros. Deus dá dons diferentes a pessoas diferentes na igreja. E no final, todos compartilham, todos comungam, todos convergem para uma coisa só, para o crescimento do corpo, a edificação do corpo e desenvolvimento do reino de Deus. E o tópico 2, do ponto 2, diz o seguinte: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Esta revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Nós vimos isso quando estudamos a lição de capítulo 1, versículo 14 e capítulo 3 também, versículo 11 de Efésios. Prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e como corpo de Cristo. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, nesse relacionamento é o seguinte: no Antigo Testamento, Deus se manifestou como Pai, mas nenhum judeu nunca sentiu a ousadia de chamar Deus de Pai. Nós vemos no Antigo Testamento 13 vezes Deus se identificando como Pai da nação. Deus mostrando que Ele era Pai que tinha compaixão de seus filhos. Salmo 113, verso 13. O Senhor disciplina quem ama. Provérbios 3 e 12. O Pai dos órfãos, defensor das viúvas, e etc, etc, etc. Nós vemos 13 vezes no Antigo Testamento Deus se identificando como Pai, mas nenhum judeu se identificando como filho, ou chamando Deus de filho. Mas esse mistério é tão grande que agora, com a igreja, o judeu não é só reconciliado com o gentio, dentro do projeto de Deus na formação de igreja, mas ele passa a desfrutar de um relacionamento com Deus que Moisés não desfrutou e que nenhum profeta do Antigo Testamento desfrutou. E qual é o relacionamento? É o relacionamento agora de pai e filho. O relacionamento agora, observe que nós aprendemos que entre as riquezas advindas da salvação, as bênçãos advindas da salvação, nós temos a adoção, onde Deus nos adota como filhos, nos dá o seu Espírito, e o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E agora que éramos inimigos, passamos a ser filhos.
e a chamar Deus de Pai, ou Abba, ou Paizinho, Pai querido. Isso porque no Novo Testamento, esta palavra Pai é justamente a palavra que Jesus usa em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, para se dirigir ao seu Senhor, para se dirigir ao seu Deus. Ele poderia usar a palavra Yahvé, ele poderia usar a palavra Kyrios, mas não, ele chamou de Pai, para falar de relacionamento. Então, nesse novo mistério, o judeu sai não apenas de uma relação de adorador com aquele ser que está sendo adorado, mas passa a ter uma relação mais profunda, que é a relação de filho. A relação de filhos. No Novo Testamento, nós encontramos a palavra Pai 65 vezes entre Mateus e Lucas. É utilizada 65 vezes. Em João, essa palavra é utilizada 100 vezes. A Abba fala de senso de intimidade que não foi demonstrado por ninguém antes de Jesus. A adoção nos mostra que não somos filhos naturais de Deus, mas nos tornamos filhos por causa de Cristo. João capítulo 1, versículo 12. No tópico de número 3, a magnitude do ministério. O autor nos diz o seguinte: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia, classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são participantes da promessa. E em Cristo não há bárbaro, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo, não há senhor, não há homem, não há mulher. Ou seja, Cristo quebra todas as barreiras. Cristo não veio apenas para uma raça, Deus veio para todas as raças. E se olharmos do ponto de vista teológico, existe apenas uma raça, que é a raça humana, porque todos nós fomos filhos de um só casal. A questão da cor da pele, já dizem os antropólogos, é apenas um verniz. Porque todos somos iguais. O sangue que corre na veia de um branco, corre na veia de um negro, corre na veia de um ameríndio, corre na veia de qualquer pessoa no planeta. É por isso que em Cristo nós não podemos, e aí Paulo vai falar isso em Romanos, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe raça, não existe etnia. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos bastardos. Deus não tem filhos de segundo grau. Deus tem filhos. E esses filhos independem do status social. Deus não vê. Deus, quando olha do céu para a terra, Deus não vê grandes e pequenos. Deus não vê pobres e ricos. Deus vê filhos. Ou inimigos, quando não estão na condição de filhos. Deus não vê etnias, Deus vê vidas que precisam ser alcançadas. Deus não vê homem e mulher, ou seja, dando ao homem maior privilégio, né? E aí diz até a história que os fariseus, os fariseus eram um braço direito dos judeus, né? Um grupo que havia 7 tipos de fariseus. E o que é que acontece? Os fariseus, quando iam orar, agradeciam a Deus por não ser estrangeiro, por não ser pecador e por não ter nascido mulher. E diz a tradição que quando a questão era a imagem da mulher era tão denegrida nessa teologia ou nessa tradição, de que quando os caixões saíam, ou quando uma pessoa ia ser levada para ser enterrada, então não se falava de Adão, se culpava Eva. Mas Paulo vai dizer não. Por um homem entrou o pecado no mundo. Foi por meio de Adão que o pecado entrou no mundo e não por meio de Eva. O ponto 3, e nós estamos concluindo. O autor da lição, no ponto 2, vai falar sobre o eterno propósito de Cristo, que significa que desde o princípio dos tempos o Criador
Sempre manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, mistério que não é mais mistério, mas que agora já está revelado. Nós estudamos aqui na lição passada, texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, a coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí Paulo ainda continua, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. No ponto 3 nos diz, o plano divinamente pré-estabelecido, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. E aqui nós concluímos com a seguinte frase, Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que Adão iria cair, mas vale destacar de que não foi uma determinação divina, um decreto divino a queda de Adão, porque faria de Deus o autor do pecado. Mas Deus na eternidade, Paulo diz, já havia idealizado um projeto e que levou à execução e que deu ao seu Filho Jesus Cristo, que assumiu e na cruz do Calvário, ele disse, Pai, está consumado, o projeto foi executado. E não só executado, mas ressuscitou e está à direita de Deus nas alturas. Meu querido irmão, minha irmã, você meu amigo, minha amiga, lembre-se de que Deus morreu por todos. Não importa a sua condição, não importa quem você é, ou que você também não seja, ou que alguém lhe despreze, mas saiba de uma coisa, Deus não esqueceu de você. O Deus que colocou uma estrangeira na genealogia do Messias, o Deus que colocou uma ex-adúltera na genealogia do Messias, o Deus que colocou uma ex-prostituta na genealogia do Messias estava dizendo, eu amo a todos independentemente da condição. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus, nesta manhã, continue nos abençoando e queremos, em nome da nossa igreja e do nosso pastor, presidente, pastor Ailton, agradecer a você que esteve nos acompanhando nesta manhã, nesse estudo maravilhoso. Ore, divulgue o programa Escola Bíblica Dominical, o culto, Escola Bíblica Dominical é o costume, né, irmão Marcelo, irmão Jonathan, é o costume, mas o culto da Escola Bíblica Dominical todos os domingos, não desligue sua TV não, deixe sua TV ligada, porque Deus tem mais bênçãos para você durante esse dia. Nós vamos orar neste momento, convido a todos para ficarem de pé, se você puder ficar de pé, senão não tem problema, nós vamos orar. E agradecemos a todos que estão nos acompanhando, né, em todo o mundo, em todo o estado, em todos os estados da nossa federação, aos nossos amigos não evangélicos, e também não posso deixar, né, já me cobraram essa semana, né, que no programa passado nós não falamos, né, uma saudação a todos os pequenininhos do Departamento Infanto Juvenil, em nome do nosso pastor, maternal, primário, juniores, pré-adolescentes, jardim, juvenis, a classe de jovens, casados, solteiros, irmãos de meia idade, os irmãos do PROAT, sintam-se abraçados neste momento pelo nosso pastor e enviamos esta saudação calorosa. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, ó Deus. Queremos pedir a Tua bênção toda especial, ó Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando, Senhor. Ajuda, Senhor, estende as Tuas mãos de Deus sobre a nossa nação, orienta, Senhor, as autoridades constituídas, seja da esfera do judiciário, do legislativo, do executivo, ó Pai, os que estão no fronte da guerra, Senhor, os que estão trabalhando, Senhor, contra esta pandemia, Senhor, as atividades afins.
Pai, estenda as tuas mãos de Deus sobre também as famílias enlutadas, consola os corações e ajuda, Senhor, aqueles que estão sob tratamento, que possam se recuperar. Tu és o Deus de milagres, ó Senhor, e nós cremos nisso. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.